Isso. Bom, gente, bom dia. Então, hoje a gente encerra, né, o conteúdo dessa aula, está finalizando, e acho que já dá para a gente iniciar o nosso próximo conteúdo, tá? Então, só para a gente lembrar, na aula passada a gente estava falando, a gente estava falando sobre como que foi o desenvolvimento do pensamento teórico durante o movimento moderno. E nessa transição entre iluminismo e movimento moderno, o que mais ocupou, né, a reflexão sobre arquitetura, sobre espaço e sobre a cidade foi, de fato, essa discussão sobre a cidade, o espaço da cidade, né? As características da cidade. E muito da arquitetura vinculada a essas transformações que a cidade estava passando, tá? Então, o mais rico que a gente tem em termos de teoria da arquitetura durante esse período de transição, né, entre iluminismo e modernismo, e também desse período e do próprio movimento moderno em si, vão ser as reflexões sobre a cidade, que dão, então, início a essa disciplina mais específica, né, que trata sobre a cidade, que problematiza a cidade, que coloca a cidade como problema, que é o urbanismo, tá? Gente, quem for chegando, então, a partir de agora, pode ir colocando presente aí no chat que eu vou atualizar depois, tá? Sem problema. Bom, então a gente teve essa discussão de como que a industrialização da cidade, né, que se inicia a partir do século XVIII na Inglaterra e do século XIX no restante da Europa e também nos Estados Unidos, vão transformar bruscamente essas cidades, né, num processo de crescimento demográfico, inchaço das cidades, um processo que a gente chama propriamente de urbanização, né, criação de um espaço urbano, né, que entendendo que o urbano ele é o que se opõe ao espaço rural, né, ao espaço do campo, que era o que predominava anteriormente. Então, a gente tem esse processo de urbanização muito rápido, esse processo de crescimento demográfico das cidades de uma forma muito abrupta, né, e essa cidade passa a ser um problema que precisa ser resolvido, principalmente em questões de organização dessa cidade, sistematização dos seus espaços, infraestrutura urbana, né, que eram coisas que não eram pensadas ou que existiam minimamente. Então, nesse sentido, houve, né, a gente viu um plano das ações, depois a gente vai entrar mais nisso, que foram as primeiras transformações, as primeiras elaborações de leis para pensar a cidade, e as primeiras reformas urbanas realizadas, sobretudo nas cidades de Paris, Barcelona e Viena, que se tornaram exemplos, né, dessas transformações urbanas. E que serviram de exemplo para outras cidades, inclusive em tempos diferentes, né? Então, bem mais tarde, no Brasil, quando a gente tem um crescimento também de cidades e da capital, né, do Rio de Janeiro, quando o Rio era capital, a gente vai ver essa influência desse processo, sobretudo higienista e sanitarista, de abrir grandes avenidas, de eliminar cortiços, né, e por aí vai. Bom, além do plano das ações, a gente viu, então, o plano da reflexão e da crítica, né, que é, de fato, a origem do urbanismo, dessa disciplina que transforma o pensamento sobre cidade numa ciência, que vai se propor a solucionar o problema das cidades, né?
Então, essa desordem toda, né, que a cidade industrial em que resultou essa cidade de crescimento urbano exagerado e em decorrência do processo de industrialização, vai então suscitar a necessidade de questionar essa cidade, pensar essa cidade e fazer propostas para essa cidade, que se iniciam num campo teórico também, né? E que, então, se num primeiro momento a gente teve só a ação direta sobre as cidades, juntamente a isso, né, a gente vão começar a surgir as teorizações, os pensamentos teóricos, os textos sobre isso, e em alguns casos, esses arquitetos que vão pensar sobre a cidade vão propor modelos de projeto, modelos de desenho, né? São exemplos disso a cidade industrial do Tony Garnier, né? A cidade Jardim do Ebenezer Howard, que cria, né, um modelo formal de um parcelamento do solo para essa cidade, para as novas cidades, né? Ou as próprias propostas corbusianas, né? Em que Le Corbusier cria uma série de projetos, desenhos e especulações de como poderia ser uma cidade, né? Que, curiosamente, a gente vai ver a expressão dessa cidade corbusiana no projeto do Lúcio Costa para Brasília, né? As ideias, os pressupostos que o Le Corbusier coloca para a cidade, na famosa Carta de Atenas, né, vão aparecer nas cidades modernas, nas primeiras cidades modernas desenhadas, né, do zero, inclusive na cidade de Brasília. Bom, então a gente falou sobre isso, né, e aí a gente entra, então, no período seguinte, né, ao modernismo, que vai ser, então, o que a gente chama de pós-modernismo, tá? Então, a partir dos anos 60, a gente inaugura agora um outro período, né, na arquitetura, que vai ser chamado de pós-modernismo, que é basicamente o que vocês viram, né, o período que vocês viram no TH5. Gente, só um minutinho, me parece que tá dando uma travadinha aqui, deixa eu ver o que foi. Eu ajustei a rede aqui. Desculpa. Bom, então vamos lá. Então a gente entra já num segundo período de teorização muito importante, num outro período, né, seguinte, de teorização muito importante para a arquitetura e muito diferente, né, de certa forma, do que se viu até então, né. Até o movimento moderno, então, olha só, a gente viu, né, antiguidade, renascimento, iluminismo e movimento moderno, como períodos principais de desenvolvimento da teoria. Nenhum movimento arquitetônico, principalmente a partir do renascimento principalmente a partir do iluminismo, desculpem, ele é totalmente unificado, né? As ideias são sempre as mesmas, né? Dentro do período do iluminismo, por exemplo, em que se desenvolve a arquitetura neoclássica, o que existe de unidade é um pensamento romântico de nostalgia pelo passado, então de retorno para o passado. Mas não foi só essa retomada do clássico, do antigo grego romano que predominou. Então, houve também outras expressões românticas de retomada, como neogótico, neobarroco, né? Uma série de outros neos, e além do próprio ecletismo. Então, havia uma certa pluralidade, variedade da produção. A produção não era tão unificada assim, né? Quando a gente fala de movimento moderno, houve uma tentativa muito forte
dos arquitetos modernos, dos seus e também dos historiadores de arquitetura moderna, de tentarem unificar o discurso, de tentar falar assim, olha, existe aqui uma única arquitetura que deve ser seguida, né? Porque essa é a arquitetura que retrata o nosso tempo presente, né? Então, na aula passada eu falei para vocês da palavrinha aqui alemã que é o Zeitgeist, né? Que significa espírito do tempo. Então, a gente tem que fazer uma arquitetura própria ao nosso tempo, a gente tem que fazer uma arquitetura que seja tudo isso aqui, né? Então, aqui tem uma síntese desses preceitos modernos, que a arquitetura era capaz de transformar a realidade social, né? Então, uma crença um pouquinho influenciada, inclusive, pelo socialismo e pelo comunismo soviético, né? De que e num sentido mais amplo também do próprio racionalismo, essa concepção que o homem tem é racional e ele é unificado por esse processo de racionalização, distinguem a ideia de um homem tipo, né, que tinha necessidades comuns entre si, e que aí você pode solucionar, né, todas essas necessidades do homem, unificando, entendendo-as como algo universal. Então, a ideia, principalmente centrado na necessidade do trabalho dos arquitetos com a moradia, né, a habitação coletiva, que acabava se voltando um pouquinho para a habitação de interesse social, porque essas habitações coletivas eram pensadas sobretudo para o trabalhador, né, para esse novo morador da cidade, que é o trabalhador, que é o operário, né, e que aí com a arquitetura, uma arquitetura de qualidade, você poderia solucionar esses problemas, né, equalizar também os problemas sociais dentro dessa sociedade em transformação, que já mostrava, né, essas distâncias sociais. Essa busca de uma linguagem modernista abstrata, né, que acabou se transformando em algo que vai ser criticado aqui no movimento pós-moderno, porque acabou nessa busca da universalidade, se afastando um pouco das particularidades culturais dos habitantes, né, das pessoas, a busca pelo funcionalismo, né, e a ideia de ruptura com a história. Então, esses pontos centrais do movimento moderno foram pensados numa maneira de tentar unificar essa arquitetura, né? Então, com que existisse da maneira que existisse uma linguagem universal, né, dessa arquitetura. E, de certa forma, a gente tem, sim, uma semelhança, né, uma busca de unidade formal nessa arquitetura moderna. Então, o uso das formas geométricas, os volumes puros, né, o uso de materiais como concreto armado, a estrutura metálica, o vidro, tá? Tudo isso unifica um pouco, de certa forma, essa produção moderna. A própria ideia de funcionalidade, né, seguir a função ou seguir um princípio racional para pensar a arquitetura, tudo isso, de fato, domina o discurso da arquitetura moderna, tá? Mas a gente tem que ter em mente que isso não que isso foi muito mais uma tentativa discursiva, sabe? Era quase um discurso político, quase um manifesto mesmo político dos modernistas. Os principais historiadores, os principais arquitetos, escreviam tentando, de certa forma, convencer todos dessa unidade, ou de que esses preceitos principais deveriam ser resguardados, tá? E
preservados. Mas se a gente for estudar a história da arquitetura moderna e todos os arquitetos, né, que trabalharam e produziram nesse período, a gente vai ver que essa busca de unidade, ela foi muito mais utópica, né, uma busca mesmo, uma tentativa, do que materializada. Lógico que muitos desses princípios permaneceram entre os arquitetos, mas os arquitetos tinham sim uma liberdade de trabalhar algumas questões particulares, ou de trabalhar a sua identidade, ou de fugir um pouco a essas regras propostas pelo movimento moderno, não deixando de ser modernos, né? Porque eles continuavam trabalhando muitas vezes com essa lógica funcional, estavam trabalhando nesse período, nesses anos, né, do movimento moderno, mas se permitiram algumas liberdades também, né? Então, quando a gente pega os anos 50 da arquitetura, e aí eu não sei se vocês lembram de estudar isso, a gente estuda isso no TH4, né? Então, quando a gente fala de arquitetos, por exemplo, como Louis Kahn nos Estados Unidos, o Alvar Aalto, né, na Escandinávia, uma série de outros arquitetos que vocês estudam, a parte que são arquitetos dos anos 50, a gente fala justamente sobre isso, de um início de uma existência, aliás, início não, desculpa, de uma existência, sim, de uma certa variedade e pluralidade de pensamento dentro da própria arquitetura moderna, mesmo que se discurse muito sobre essa ideia de unidade, tá? Então, deu para entender, gente? Alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo. Tá. Então, a questão é que até o movimento moderno houve, em termos do discurso oficial, existiu uma espécie de discurso oficial da arquitetura, tá? Então, as ideias principais que eram difundidas como a boa arquitetura, como a arquitetura que deveria ser feita, como a arquitetura que deveria ser seguida, tá? Até o movimento moderno, então, houve mais ou menos sempre a preocupação a cada período de definir esse discurso oficial, tá? Então, uma unidade de discurso que todos os arquitetos tinham que compartilhar, de certa forma, tá? A partir dos anos 60, a gente vai ver uma mudança nessa postura, tá? A partir dos anos 60, que é o que a gente chama de condição pós-moderna, o pós-modernismo, não existe mais essa tentativa entre os arquitetos de unificar os discursos, de falar assim, não, a gente tem que falar uma coisa só e pós-modernismo é só isso, né? Não, isso vai acabar. Então, vai iniciar a partir de agora a ideia de que o discurso da arquitetura, a teoria da arquitetura, vai assumir a sua pluralidade, né? A ideia de posturas diferentes, de pensamentos diferentes, né? De pensamentos plurais mesmo. A gente pode falar de uma polifonia na arquitetura. O que é polifonia? Como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo e falando coisas diferentes, né? E tudo bem, não precisa mais, os arquitetos se libertam dessa ideia de que eles precisam de um movimento único que deve ser defendido, que deve ser propagandeado, tá? Então, essa ideia de uma única arquitetura-chave, uma única arquitetura que expresse o período, ou que seja considerada a arquitetura oficial, ou uma arquitetura boa, isso começa a desaparecer, né? A se tornar mais livre. A única coisa que esses arquitetos vão ter em comum é o seguinte, a vontade de ser pós-modernos. O que é ser pós-modernos? É de trazer algo novo, posterior ao movimento moderno e, claro, consequentemente,
de fazer uma crítica ao movimento moderno, né? Então, esse movimento pós-moderno se inicia com a noção de criticar, revisar o que foi o movimento moderno. Então, as coisas o que o pós-moderno tem em comum é que cada principal teórico, né, do movimento do pós-modernismo vai olhar para um ponto ou vários pontos que dominaram o discurso da arquitetura moderna para tentar rever essa posição, né, ou contra-argumentar em relação a essa posição, tá? Então, o mais importante que a gente vê no pós-modernismo é essa noção de pluralidade de pensamento, né? Pluralidade de posturas, tá? E que vai se estender até a contemporaneidade. Então, é uma característica mais forte ainda na contemporaneidade da arquitetura, tá? Lógico que isso está diretamente vinculado, né? Aqui depois eu volto lá no outro slide, a forma de pensar, ou ao contexto mesmo histórico, né, de cada época. Então, se a gente teve um domínio de um paradigma racionalista, o que é paradigma? Tá? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, paradigma, vocês lembram da palavra modelo, ou é uma forma de pensar, né, que acaba influenciando vários campos do saber e do conhecimento. Então, a gente teve, durante muitos anos, o domínio desse paradigma racionalista, ou seja, desse modelo de pensar o mundo, de pensar as coisas, né, e os objetos de estudo a partir de um ponto de vista racional, né? A partir dos anos 50, dos anos 60 principalmente, vão emergir, principalmente na filosofia e na literatura, outros modelos de pensamento, outros paradigmas de pensamento. Vários livros sobre pós-modernismo na arquitetura se iniciam falando assim da ideia de ruptura de paradigma. Então, vou romper com um paradigma existente, ou seja, a ruptura com o modo de pensar racionalista, que orientou, inclusive, o pensamento da arquitetura, tá? Então, na segunda metade do século XX, a gente tem uma ruptura com esse pensamento racional, que começa a ser pensado como um obstáculo e limite e uma simplificação da complexidade. E surgem outros modelos de método e pensamento na ciência, como, por exemplo, a teoria do pensamento complexo, a aceitação de criatividade do mundo da ciência, a teoria do caos, tá? Então, uma série de transformações, inclusive na física, né? Nos estudos sobre astronomia, origem do universo e por aí vai, vão pregar uma noção de uma complexidade muito maior, né? Nessa formação do mundo, nessa organização do universo, que não são, talvez, tão bem explicadas pelas teorias racionais precedentes, né? Então, o próprio mundo é complexo, né? Passa a ser muito melhor explicado pela ideia de complexidade, de diferença, do que pela ideia de unidade e universalidade com base na razão, né? Então, a nossa sociedade passa a se aceitar de uma maneira complexa, né? A gente passa a aceitar cada vez mais as diferenças entre as pessoas, as opiniões diversas, né? Apesar de que a gente está sofrendo um retrocesso, né? De que parece que a partir desse período a gente não pode pensar diferente, ou que todo mundo tem uma opinião que é considerada melhor do que dos outros. A partir daqui, né, a gente tem o que? Transformações
tecnológicas, né, digitais, que vão ressaltar esse processo da complexidade também do mundo, né? Bom, enfim, na filosofia, principalmente, então a filosofia e, sobretudo, a literatura e a linguística sempre são locais, né, centros e polos de difusão dessas novas ideias e paradigmas, tá? Então, na filosofia surge o paradigma da fenomenologia, que é um tipo de forma de pensar a maneira como as pessoas conhecem as coisas e conhecem o mundo, não só a partir da exclusividade da razão, né? A fenomenologia fala que para a gente conhecer o mundo, isso depende dos sentidos, depende do corpo, depende da experiência de cada ser humano, e que essas experiências são muito particulares e que elas são individuais. Então, o conhecimento de uma pessoa nunca é igual o de outra, porque as suas experiências de vida, as suas experiências dos fenômenos são diferentes também. As teorias da linguística, né, que são o estruturalismo, pós-estruturalismo e desconstrutivismo, também vão falar de uma forma de compreender as coisas de uma maneira mais complexa do que a racional, tá? E tudo isso passa a influenciar várias outras ciências e, inclusive, passa a influenciar a arquitetura enquanto uma ciência. Então, se propõe, a partir daqui, um novo olhar para esse objeto de estudo, que é a arquitetura, que é a cidade, que é o espaço, considerando esses novos paradigmas, essas novas formas de pensar. Diante disso, dessa aceitação de que há, então, na ciência, na filosofia, na literatura, essa ruptura com o paradigma racional, que buscava, de certa forma, unificar os discursos sobre esse objeto, né? Há, então, essa aceitação de que eu tenho, então, uma pluralidade de formas de pensar a arquitetura, né? E que essas formas são passíveis de aceitação. Eu não preciso mais ter um único pensamento, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês numa das aulas passadas. Eu tinha um aluno uma vez, a partir nas próximas aulas a gente vai falar dos principais teóricos do pós-modernismo. E aí eu vou falar para vocês, então, desses principais textos e autores que inauguram o movimento pós-moderno. A gente vai falar sobre Morte e Vida nas Grandes Cidades, que é da Jane Jacobs, a Arquitetura das Cidades, do Aldo Rossi, Complexidade e Contradição da Arquitetura, do Robert Venturi. Esses são textos que a gente chama de seminais, ou textos que inauguraram, de fato, eles estabeleceram uma espécie de marco do movimento pós-moderno, porque eles são os primeiros textos publicados que assumem, de fato, essa crítica ao modernismo, tá? E eles vão se desdobrar na arquitetura moderna e seus principais questionamentos. Cada um aqui fala uma coisa. Então, Morte e Vida das Grandes Cidades, a Jane Jacobs se concentra na crítica à cidade moderna funcional e funcionalista e zoneada, setorizada, né? O Aldo Rossi vai trazer a questão da história, né, da cidade de traçado histórico, da cidade antiga, né, sobretudo a cidade italiana de traçado histórico, para discutir um pouco essa crítica à arquitetura moderna. Ele critica a arquitetura moderna desse ponto de vista, né, da retomada e a revalorização da história. O Venturi vai falar a partir da riqueza dos significados e da ideia de comunicação na arquitetura, retomando também exemplos do passado e exemplos da história, né? Além desses, a gente tem, por exemplo, o Peter Eisman, que fala uma coisa totalmente diferente do Rossi e do Venturi, né?
Então, se o Rossi e o Venturi falam assim que a arquitetura tem que simbolizar ou significar, né, alguma coisa, ela tem que lembrar algumas ideias ou algumas formas do passado, né, estou simplificando, né, o Peter Eichmann vai falar assim, não, a arquitetura não tem que significar nada, né, ela é só uma abstração das formas. Então, são coisas muito diferentes que eles estão falando na mesma época. Em comum, eles só têm uma coisa, os três, né? Criticar a arquitetura moderna. Cada um criticando a sua maneira, né? E aí eu tive esse aluno que ele era super pragmático, ele era muito assim, ele tinha um pensamento, uma cabeça muito pragmática, de tentar achar o que era o correto, o certo, como se tivesse que ter mesmo um pensamento só. E aí ele falava assim para mim, professora, mas então tá, gente, eu entendi o Rossi, eu entendi o Venturi, eu entendi o Eisman, mas e aí, qual que é para eu usar? Qual que é para eu escolher, né? Qual que é o certo? Aí eu morri de rir dele, falava assim, Jean, mas não precisa, não existe certo e errado, né? O que o pós-moderno está tentando mostrar é justamente que qualquer pensamento é válido, né? Qualquer postura aqui, ela é válida e ela é possível e ela é certa, né? Digamos assim, né? Basta o arquiteto querer. Então, assim, se cada um desses arquitetos está justificando, está teorizando, está conceituando as suas ideias, né? Elas são válidas, né? Então, elas são discursos particulares e todos eles são válidos nesse período, tá? Então, se rompe totalmente se rompe finalmente, né, com essa ideia de que eu preciso de um discurso único que legitima aquela arquitetura específica. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar com pluralidade de fato de pensamentos, tá? E isso tudo, então, como eu falei para vocês, influenciado por essas mudanças mais amplas na ciência, no pensamento filosófico, no pensamento da linguística, tá? De como que eu penso o saber, como é que eu penso a ciência, como é que eu penso o conhecimento do mundo de uma maneira mais ampla, aceitando o que alguns teóricos chamam de paradigmas da complexidade, tá? Bom, só para a gente finalizar, desculpem. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar, existem também, a gente falar, e isso se torna mais evidente aqui no movimento pós-moderno, diferentes tipos de crítica, tá? Diferentes tipos de textos teóricos, diferentes tipos de escritos teóricos. E eles podem, e uma forma de classificar isso é observar a relação que eles estabelecem com o objeto de estudo, tá? Então, tem essa autora aqui, que é a Kate Nesbitt, que ela escreveu uma antologia sobre a teoria da arquitetura a partir dos anos 40, dos anos 50. E aí ela faz uma reunião e uma classificação dos vários tipos de textos que apareceram nesse período, tá? E aí ela faz essa classificação aqui, de que existem textos teóricos que são prescritivos, existem textos teóricos que são proscritivos e existem as afirmativas ou críticas. Uma coisa importante que diferencia esses textos da teoria da história, né, é que textos teóricos nunca têm posição neutra ou nem não descrevem, né, só a arquitetura.
Quando eu só descrevo fatos, acontecimentos e arquitetura, eu estou dentro do campo da história e do historiador, tá? O teórico, ele de alguma forma precisa assumir uma posição de pensamento, uma posição, inclusive, um pouquinho opinativa, né? Sobre o que ele pensa da arquitetura e o que ele está propondo para a arquitetura, tá? Lógico que opinativa, não no sentido assim, de eu penso, quero fazer isso, né, sem embasamento, né? Então, é claro que é todo o conhecimento histórico, todo o conhecimento sobre arquitetura que permite que esse teórico agora faça a sua própria proposição, né, ou cria o seu, a sua opinião, né, proposta aqui para a arquitetura, tá? Então, só para a gente ter isso, essas diferenças, né? Então, teoria prescritiva é sempre uma teoria que fala sobre um assunto. Então, vamos dar, por exemplo, a cidade, né? Então, eu escrevo sobre a cidade, escrevo sobre a cidade industrial, por exemplo, e vou prescrever novas soluções para esse problema, né, que eu estou escrevendo. Então, ou eu prescrevo e ofereço novas soluções, ou eu vou ressuscitar soluções antigas para problemas específicos, estabelecendo novas normas para a prática. Ela, em geral, propõe padrões positivos e, inclusive, às vezes, uma metodologia de projeto. Pode ser crítico ou, então, confirmar o status quo, né, o que está sendo proposto naquela época. Um exemplo claro disso aqui são os próprios textos de urbanismo no início do urbanismo. Então, eu citei, por exemplo, para vocês a cidade industrial do Tony Garnier e a cidade jardim, né? Então, o Tony Garnier explica sobre a cidade, o problema da industrialização na cidade, e oferece um plano, um projeto, né? Preceitos, normas, leis, né? Que deveriam ser seguidos. Ele chega a sugerir um modelo espacial mesmo para essa cidade, propondo novas soluções, né? Por outro lado, a gente tem o Ebenezer Howard, quando ele escreve A Cidade de Jardim, que ele também faz a mesma coisa, coloca o problema da cidade industrial, prescreve, oferece soluções, mas ele ressuscita, de certa forma, soluções antigas. Por quê? Porque ele vai olhar de uma forma nostálgica para a vida do campo, para a vida mais próxima à natureza, e vai tentar estabelecer um modelo espacial que retome essa relação da moradia com a natureza e com o campo, de certa forma, tá? Então, é um exemplo claro, né? São dois exemplos claros de teorias prescritivas, porque eles pensam no problema e prescrevem algum tipo de solução, tá? Outros exemplos desse tipo de texto, os próprios tratados clássicos, né? Vitrúvio, os tratados renascentistas, etc. Os documentos do CIANS, então, como eu falei para vocês, todos os congressos internacionais de arquitetura moderna eram congressos que reuniam os arquitetos para discutir sobre o que era arquitetura moderna, como é que deveriam ser as práticas dessa arquitetura, e ao final isso gerava relatórios e documentos, né? O mais conhecido deles é a Carta de Atenas, que foi escrita pelo Le Corbusier depois do quarto congresso, se não me engano, tá? E que propõe um modelo de cidade. Então, aquele modelo de cidade moderna que fala, por exemplo, das 4 funções que a cidade deve obedecer, deve ter, que é circular, né, se locomover, habitar, né, morar, trabalhar e o lazer. Então, são as 4 funções principais da cidade. Então,
O Le Corbusier define essas 4 funções, fala que diante dessas funções deve haver um zoneamento claro, uma separação clara entre trabalho e moradia, tá? Então, ele vai fazer uma proposta de normas e de forma de organização do espaço diante desse problema da cidade também, né? E mais recentemente, uma série de manifestos sustentáveis e ecológicos também vão seguir esse padrão de tentar propor e prescrever soluções para esse problema arquitetônico. Um outro tipo de teoria de textos que a gente encontra são os textos proscritivos, tá? Que são muito parecidos ao anterior, ao prescritivo, só que ao invés de falar assim, o que eu devo fazer, ele vai falar o que eu devo evitar na arquitetura, né? Ou evitar na cidade, tá? Então, em termos proscritivos, a boa arquitetura ou bom urbanismo são aqueles que se definem pela ausência de atributos considerados negativos pelo autor. Então, o que a Jane Jacobs faz? Ela não fala assim, ó, a cidade tem que ser desse jeito, e propõe um modelo para isso. Ela analisa a cidade e apresenta os seus aspectos negativos e que devem ser evitados quando o arquiteto for pensar essa cidade, né? Então, por exemplo, ela vai falar que a setorização começou a gerar um problema para a cidade, né? A divisão de funções, a separação de usos, então acabou criando áreas que concentram áreas habitacionais separadas de áreas comerciais, né? E isso acabou gerando fluxos de pessoas em diferentes horários do dia, restringindo fluxos em alguns outros horários. Então, por exemplo, áreas habitacionais, exclusivamente habitacionais, acabavam ficando muito vazias ao longo do dia, enquanto áreas comerciais ficam vazias no período noturno. Isso acaba gerando problemas de insegurança. Então, ela aponta o problema e os problemas negativos e fala que isso deve ser evitado. Mas não necessariamente ela vai propor uma solução formal, espacial para esse problema, tá? Aí isso fica a cargo dos arquitetos e urbanistas. Bom, então... E, por fim, a gente tem a teoria crítica, que ela é um pouquinho mais abrangente, né? E vai avaliar as construções, as edificações, a arquitetura, de uma forma mais ampla, sobretudo com relação à sociedade, com a cultura, com os problemas sociais e econômicos da época, por exemplo, né? Normalmente, essa teoria crítica sempre tem um viés político ou ético, e que vai servir de pano de fundo, de conceituação para orientar essa forma de pensar a arquitetura, né? A partir dos anos 50, a gente vê muito a influência do pensamento político e ético na arquitetura. Até porque, né, tudo é política. Se política está diretamente relacionada à vida na polis, né, na vida na cidade, na vida em sociedade, a arquitetura ela é necessariamente uma ação política também, né, bem como a cidade. Então, esse pensamento assim que busca relacionar a arquitetura, a produção arquitetônica, com alguns pensamentos políticos e sociais mais amplos, como, por exemplo, o marxismo e o feminismo, vão caracterizar muito isso que a gente chama de teoria crítica, tá? E aí são os exemplos do pós-moderno, são muitos, na sua maioria são exemplos de teoria crítica, tá? Porque são, de fato, influenciados por essas formas de pensamento sociais, políticos e éticos de alguma forma. Um exemplo disso é o texto do Regionalismo Crítico, do Kenneth Frampton. A gente vai
depois, a partir, acho que de outubro, falar desse texto, né? Que o Frampton fala da resistência a uma homogeneização da arquitetura, né? Em favor de particularidades culturais, a tradição construtiva local, as preferências daquela sociedade e por aí vai, né? A própria complexidade e contradição do Venturi e os discursos críticos de arquitetos como Tchumi, Eisman e o Curras, que colocam uma postura forte sobre o que eles pensam criticamente sobre a arquitetura, tá? Então, isso só para vocês terem uma noção de formas diferentes da gente escrever ou abordar também os conceitos teóricos, tá? Bom, gente, por aqui é isso. Deixa eu descompartilhar essa tela. Dúvidas, por enquanto? Querem? Bom, porque a gente... Oi, pode falar. Essa divisão dessas três vertentes aí, elas vieram de onde? Quem faz ela é uma autora, ela chama, vou escrever aqui no site, tá? No chat. Ela chama Kate Nesbitt. Ela escreveu um livro que chama... Deixa eu pegar aqui. Chamou uma nova... Vou anotar aqui para vocês, que vocês encontram ele. Uma nova agenda para a arquitetura. Nesse livro, ela faz uma compilação, uma espécie de antologia sobre os vários tipos de textos, vários textos escritos a partir dos anos 40 e dos anos 50. Ela vai tentar reunir nesse livro as principais, as ideias-chave que apareceram na teoria da arquitetura, né, a partir desses anos 50. E aí ela vai agrupando esses textos em temas que dominaram todos os escritos. Ela vai pegar todas as publicações principais dessa época, revistas, vai ver artigos que foram publicados e que tiveram grande difusão entre os arquitetos, né, nesse período, vai pegar os principais livros publicados, tá? E aí ela vai fazer essa análise de temas diferentes que surgiram a partir dos anos 50. E aí, antes de fazer essa análise temática, ela faz primeiro essa análise de formas de pensar, de que um texto se posiciona em relação ao objeto. E aí ela faz essa classificação entre prescritivo, proscritivo e teoria crítica, tá? Isso vem também de uma coisa que é ela que faz, né, que eu peguei especificamente do trabalho dela, mas que vem, na verdade, de análises literárias e linguísticas, que é de estudos de texto mesmo, tá? Porque igual a gente tem textos, por exemplo, na própria literatura, você tem diferentes tipos de texto, como textos discursivos, textos de narração, textos de crítica, textos de contos, né? Poesia, que cada texto tem um formato e formas de abordar o objeto em específico. Textos de crítica e textos teóricos de determinado dentro do campo das ciências humanas, normalmente tem essa classificação também, tá? Entendi. Obrigada. Deu, valeu. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Então, assim, deu para entender o propósito dessa discussão, né? Então, o que eu quis mostrar? Vou voltar para vocês um pouco. Eu quis fazer uma introdução, né? Na verdade, essa introdução bem longa, que a gente foi 2 semanas falando sobre isso praticamente, do que é a teoria, né? O que significa fazer teoria, estudar teoria na arquitetura,
e as suas origens, né? Então, como é que ela se origina, essas preocupações em teorizar, em materializar em texto escrito o que se pensava sobre arquitetura, né? E para orientar também a prática projetual, né? Isso se inicia lá entre os gregos, né, e os romanos, com a figura do Vitrúvio. Isso vai ser retomado no Renascimento. Então, é muito importante aquela questão de que o Renascimento usa a teorização, o escrito, os tratados para legitimar a prática arquitetônica, né, para falar que ela é uma ciência, que ela é um ramo do saber importante. Depois a gente vê o iluminismo trazendo de novo a importância da teoria, muito num sentido de sistematizar agora a prática do ensino arquitetônico, né? Do ensino de uma profissão, de fato. Então, a partir do iluminismo que eu tenho as academias que vão formar o arquiteto, né, como um profissional. Depois, no movimento moderno, a gente tem o uso da teoria para legitimar um pensamento de uma arquitetura que represente a forma de pensar racional, né, e funcional diante de uma época de grandes transformações, né, de um novo tempo transformado, sobretudo por um processo de industrialização, né? E dentro desse processo, o que diz, a principal produção teórica, né, do movimento moderno é esse enfrentar dos teóricos, dos arquitetos, a esse novo problema, esse novo objeto, que é o objeto da cidade industrializada, né, do crescimento da urbanização. Então, o surgimento agora de teorias específicas sobre urbanismo. Até então, tudo que se falava sobre a cidade estava estava assim dentro dos textos sobre arquitetura, né? Então, os tratados tentavam unificar essa análise, né, do espaço, do objeto do arquiteto, incluindo tanto a arquitetura quanto a cidade, o espaço da cidade também, mas o surgimento de textos específicos sobre urbano, né, o debruçar-se sobre o problema da cidade especificamente, e inclusive passando a colocar a arquitetura como algo subentendido dentro do pensamento da cidade. Então, antes eu tinha o contrário, eu falava sobre arquitetura e aí o pensamento do espaço urbano ao redor da arquitetura estava ligado à discussão sobre arquitetura. Agora não, a arquitetura quase que passa a ser uma discussão subjacente ao urbanismo, né? Então, eu vou ter um enfoque maior no urbano. Essa é a grande novidade trazida em termos de teoria pelo movimento moderno, tá? E quando a gente chega no pós-modernismo, a grande transformação e novidade é a aceitação dentro da teoria de uma pluralidade de pensamento. Então, eu não tenho mais a tentativa de ter um discurso unificador do pensamento arquitetônico daquela época, mas a única coisa que unifica os críticos teóricos do movimento pós-moderno é a ideia de querer ser pós mesmo, de querer ser posterior à arquitetura moderna e de querer estabelecer uma crítica à arquitetura moderna. Mas a forma de criticar o centro das ideias é diferente de um para o outro, né? O argumento de cada um vai ser muito particular e muito diferente, e cada um vai propor uma arquitetura, um processo de projeto particular vinculado a essa forma como eles pensam a arquitetura. Então, eu tenho a aceitação da complexidade
e a aceitação da pluralidade a partir dos anos 50 e 60, principalmente a partir dos anos 60, tá? Que inaugura isso que a gente chama de pós-modernismo. E eu não entrei especificamente no contemporâneo, mas na contemporaneidade a gente vai ter um desdobramento ainda maior dessa ideia de pluralidade. Então, eu vou ter cada arquiteto escolhendo um caminho, aceitando esse caminho, e todos eles são válidos. Então, eu tenho Norman Foster fazendo uma arquitetura privilegiando as ideias da alta tecnologia, trabalhando um pouquinho com sustentabilidade, né? Eu vou ter o Frank Gehry fazendo lá, né, aquelas esculturas de titânio que ele faz, né, no Museu Guggenheim, no auditório da Disney, por aí vai. Eu vou ter arquitetos japoneses que trabalham com a prática do minimalismo, aceitando materiais mais naturais, formas mais puras, sem grande complexidade formal. Eu vou ter, por outro lado, arquitetos que vão trabalhar com os próprios arquitetos do regionalismo crítico, que vão tentar olhar para as características construtivas vernaculares ou culturais do seu país, da sua região, e tentar se aproximar daquilo. Então, o que eu tenho na contemporaneidade? Pluralidade, coisas muito diferentes, e que todas elas são boas arquiteturas, são caminhos válidos, né? É por isso que é tão rica a arquitetura contemporânea e é tão legal a gente estudar, porque são várias possibilidades, né, de fazer arquitetura, tá certo? O que mais, gente? Só isso? Deu para entender, então, o objetivo da aula? Sim, professora. Deu sim. Obrigada. Tá? Obrigada a vocês, então. Então, hoje eu vou liberar vocês já, vou só puxar a presença aqui, porque agora também não dá para eu entrar na outra aula, porque tem pouco tempo. E aí, segunda-feira, a gente inicia já o próximo conteúdo, tá? A gente já vai entrar no movimento moderno mesmo. Não, desculpa, no movimento pós-moderno mesmo, tá certo? A gente vai falar já desses arquitetos pós-modernistas, tá certo? Bom fim de semana para vocês, então. Tchauzinho aí. Até segunda, até terça, né? Desculpa. Segunda. Tchau. Valeu, professora. Até semana que vem. Tchau. Bom dia para vocês. Tchau, Bom fim de professora. semana. Até semana que vem. Obrigada.